Muito bem, bom dia pessoal. Iniciando então o nosso bate-papo de abertura. Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro de 2015. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de iniciar, solicito a confirmação de como está o áudio e o vídeo para que então as conversas possam ser começadas. Só um momentinho. Estamos no ar. Agora sim, avisando todo mundo em texto que estamos no ar. Perfeito, já recebo os primeiros feedbacks. Legal. Sejam todos bem-vindos. Na tela temos aí o gráfico do índice futuro, iniciando um dia aí volátil, né? Candles maiores. Né? Candles mais amplos, a gente pode marcar a linha d'água do dia, que está no fechamento de ontem, 47.815. E ainda não podemos marcar a mínima do primeiro movimento. Assim que ele finalizar, aí sim, a partir do término da marcação do primeiro movimento, é que passamos a buscar operações. Né? Muita gente confunde e acredita que o primeiro movimento é a primeira hora, e não é bem assim. Tá? A primeira hora é uma coisa, o primeiro movimento é outra. Às vezes, quando o primeiro movimento está lateral, aí sim a primeira hora costuma ser o primeiro movimento, mas isso não é comum. Tá? Lembra um triângulo simétrico, a figura aí que o índice vai desenvolvendo no intraday. Né? Óbvio que ainda é cedo, o ideal seria que o mercado marcasse um fundo aqui nesse ponto. Talvez no gráfico de 5 minutos isso já seja verdade. Tá? Então, isso aqui dificulta um pouco as operações. Né? Contrações de preço são sempre mais complicadas de serem operadas, assim como expansão de preço. Né? Alargamentos também são difíceis. Figuras mais regulares são interessantes. O pessoal disse que está tudo ok com áudio e vídeo. Obrigado por todo mundo que deu seu feedback. O pessoal sempre participando. O Breno disse que está com eco. Provavelmente, Breno, deve ser só para ti o eco. Diz que tem música, mas eu não tô com música. Ué. Eu não tô com nenhum tipo de música, pessoal. O pessoal disse que está tudo ok com áudio e vídeo. Obrigado por todo mundo que deu seu feedback. O pessoal sempre participando. O Breno disse que está com eco. Provavelmente. Tá tudo certo. Não tem eco nenhum. Tá? Acho que você está com duas telas abertas e eu não estou ouvindo nenhum tipo de música, então tá tudo certo. Legal. Então já falamos do índice. Tá? Vamos aguardar a formação do primeiro movimento para buscarmos operações. Lembro, né, que isso dentro da filosofia do método que a gente segue. Existem infinitas abordagens. Por exemplo, um gráfico de 5 minutos, um cara mais ousado já estaria buscando operação na compra na superação da máxima desse candle. É errado fazer isso? De maneira nenhuma. Só não é um sinal que a gente opera usualmente. Tá? Legal. O dólar WDO V15 abre em gap de alta. O dólar bem mexido aí entre ontem e hoje, né? A gente pode marcar a linha da água, que é o nosso referencial para viés do dia, né? Por enquanto o viés do dia é altista, o que incomoda. Afinal de contas, nós temos uma operação de venda aberta ontem no dólar, uma operação de venda contra a tendência, uma venda de retorno à média. Tá? Mas, se houver sinais de day trade, vamos aproveitar, independente da operação de swing trade que está em aberto. Tá? A resistência no intraday fica então na máxima de ontem. Os vendedores tendem a defender suas posições naquela faixa de preço. Dentro da nossa abordagem, aguardaremos aí o primeiro movimento para buscar operações de compra. Se houver um fechamento abaixo da linha d'água, teremos um belo sinal de venda. Por que eu digo um belo sinal de venda? Porque há um suporte consolidado aqui, né? A mínima de ontem marcou 2 fundinhos no intraday. Então não há suporte relevante aqui no gráfico intraday. Se o mercado perder aquele ponto, a gente deve ter uma queda forte. É pelo menos o que eu espero. Mas isso está longe de acontecer, né? É mais provável a partir do sinal aqui dos 60 minutos, por exemplo, o mercado romper a máxima de ontem do que perder a mínima de ontem. Commodities, tivemos uma semana muito boa aí para as commodities. O milho puxou bem, né? Fez uma boa alta de 3, quase 4%.
Ontem deixou um doji em cima de uma zona de objetivo, que é nada mais nada menos que a máxima do ano. A extensão de 100% aqui da perna mais longa de alta. Quem carrega essa posição por média móvel de 9 está satisfeito com o trade no momento, né? Porque a marcação a mercado oferece um lucro aí de R$ 2,00, R$ 900 por contrato. Por que eu digo a marcação a mercado? Porque o trade não vai ser encerrado aqui, né? Nesse ponto. O trade é encerrado quando a média móvel de 9 vira para baixo. Então ela pode virar aqui e o cara encerrar a posição aqui nesse ponto. Certo? Mas Fábio, aí eu teria que abrir mão de R$ 1 de lucro? Sim. Esse é o preço que se paga para você surfar uma tendência. O mercado pode subir muito mais e você já está dentro. Tá? Então vocês sabem, eu opero a média móvel de 9 já há quase 4 anos já, no milho. Eu opero na venda e na compra. Antigamente eu tinha filtros, mas nos últimos 2 anos eu tenho operado sem nenhum tipo de filtro. Tenho operado a seco, como a gente gosta. No pelo, né? Só a virada da média móvel de 9. O boi BGI V15 respondendo muito bem ao rompimento de quarta-feira, vai fazendo uma alta aí importante, se aproximando da realização parcial de quem opera com RP. Quem opera através da média móvel de 9, aqui a gente teve um lindo exemplo do porquê que a disciplina é importante, né, para o sucesso de um modelo. Tivemos uma entrada pela média móvel de 9 aqui no dia 10, aí o trade foi encerrado no dia 31, eu saí do trade. No dia seguinte eu voltei, a média virou para cima, não questionei o mercado. E o mercado vai me beneficiando, me premiando pelo fato de eu ter conseguido seguir o plano. Eu sei que é difícil fazer isso, não estou aqui dizendo que é fácil, é bem difícil fazer isso. O mercado me deu um olé e eu tive que voltar. Olé não, né? Realizei com lucro, tive que voltar pagando um pouquinho mais caro. O café a gente não opera, mas sempre avalia. Tem uma leve alta, perdeu o suporte essa semana, a expectativa é de queda. Não está completamente invalidada esta leitura. Das posições que estão em aberto, temos uma compra em Marfrig, 2 compras, melhor dizendo, né? Compra por rompimento, compra por correção. Então dobramos o risco aqui. RP está em R$ 7,00, aguardando RP ansiosamente, embora se a gente faz a leitura dos candles aqui, os últimos 3 candles com sombras superiores, né? Isso aqui demonstra a dificuldade do mercado seguir na direção de alta. Deixa eu só ajeitar meu chá aqui. Muito bom. Bom, Banrisul é outra posição que existe. Ó, falando em Marfrig, acabou de abrir enquanto eu falava aqui, né? Então tá aí no ponto de entrada. Banrisul também é um trade que existe. É uma venda. Essa venda foi dada na terça-feira. RP está em 7. Aguardamos ansiosamente para o mercado bater lá, falta 2%. Pelo método Leandro, são esses os trades, além do dólar que eu já citei, né? Foi feita uma venda ontem por retorno à média. Tínhamos um candle fora das bandas, um candle preto, fechou bem favorável a nossa posição, com quase 20 pontos de lucro, mas o mercado hoje acordou em alta. Lembrando que o stop dessa posição está bem afastado, né? Está acima da máxima de ontem, 3.863. Tem o filtro de 1% no intraday, tem também o filtro no tempo. Tudo isso para tentar minimizar o risco de violinos. Dentro da abordagem mais sistemática do FR2, método Stormer, a gente tem Smiles, que está muito próximo de acionar o stop gain, que está na máxima de ontem. Tá? Então Smiles gerou entrada na terça-feira, entrada bem audaciosa aqui, né? Na barra vendedora, comprou no medo, literalmente, e hoje, depois de 2 dias de alta, provavelmente vamos conseguir encerrar essa operação, é o que eu espero, pelo menos. Vamos ver se isso acontece. E basicamente é isso. Feito essa introdução, a gente pode iniciar a interação com os amigos que aqui nos acompanham. Então, novamente, obrigado por todo mundo que deu seu feedback em relação às condições de vídeo. O Rafael deu o feedback dele.
Opero também a média móvel de 9 há 2 anos, muito difícil operar manualmente, porém muito rentável, ótimos resultados. Opera seco também. Já tentei alguns filtros, mas pelos resultados foram desnecessários. Concordo completamente contigo, Rafael. Eu não tenho dúvida que uma das coisas que favorece eu ser disciplinado nesse modelo é o fato de eu estar aqui conversando com vocês, expondo a minha cara, né, expondo o meu perfil, o meu estilo de operar, né? Então eu tenho que seguir aquilo que eu falo, né? Porque senão eu fico contraditório, né? Então isso fortalece, facilita, melhor dizendo, a minha tomada de decisão nesse sentido. Mas eu entendo que o indivíduo que opera em casa, opera no escritório sozinho, a tentação de não seguir o modelo é muito maior. Apesar de bobo, o modelo é muito rentável. Ou melhor, está sendo muito rentável, né? Porque pode deixar de ser. É sempre interessante saber conjugar o verbo de modelos operacionais, né? Os modelos simplesmente podem deixar de ser rentáveis. Ok. O Gangsta pede para a gente rever aqui o panorama no intraday do índice futuro, já que ele chegou agora. Então, vamos lá. Então, o índice futuro abre em gap de baixa. Tá? Na minha visão, parece querer desenhar um triângulo simétrico. De acordo? Tá? Nessa zona em que o mercado acabou segurando, nós temos a faixa dada pelo candle que marcou a mínima do dia de ontem. Tá? E eu vejo o mercado dentro desse grande range. Não é um range pequeno, né? É mais de 1000 pontos aqui para o mercado oscilar. Dentro da nossa abordagem, ainda não há sinal de trade. Tá? Trades acontecem acima da linha da água ou abaixo da mínima do primeiro movimento, que ainda não está finalizado. Todo mundo consegue ver que isso aqui não é um primeiro movimento? Ainda não é um primeiro movimento. Tá? Nos 5 minutos, como eu já disse, quem é mais ousado já montou posição, né? Esse candle aqui de 10 minutos atrás daria para ter interpretado. A gente falou ao vivo, né? Não é porque agora já está favorável que a gente está falando. Tá? Então, seria um sinal de entrada válido, mas não é um sinal que a gente opera, como eu já disse. Que a gente acompanha de maneira sistemática. O Lobo colocou, como sempre, psicológico e disciplina fala mais alto. Não tenho dúvida disso. Né? O modelo operacional é uma das variáveis. Né? A outra variável é como se controla o risco. E a variável mais importante, na minha opinião, é o emocional. Seguir aquilo que está sendo proposto. Que não é fácil. O Breno pede uma avaliação detalhada aqui do boi. A gente já chegou a comentar o boi, né? Mas vamos dar uma avaliação mais detalhada. A gente teve o boi no mês passado mudando a sua tendência. Nós tivemos tivemos aqui a formação de um pivô de alta. Então isso aqui é um pivô de alta, ó, pessoal. Esse zigue-zague ascendente aqui, isso se chama pivô de alta. É a figura que muda a sequência de zigue-zagues descendentes. Vocês percebem? Vamos limpar esse gráfico. Olha só. O mercado vinha fazendo zigue-zagues descendentes. De acordo? Qual é a tendência? Tendência de baixa. Aí em algum momento o mercado fez uma perna de alta que foi encerrada aqui. Foi encerrada aqui. Perceba que nesse momento o mercado já está em tendência indefinida, né? Por quê? Porque o topo anterior foi rompido. Então eu não tenho mais zigue-zagues descendentes, eu tenho topos mais altos e fundos mais baixos. Mais tarde, o mercado fez o que a gente chama aqui de correção ABC, né? E acionou então o pivô de alta, que foi feito aqui no dia 12. Olhando com olhos bastante técnicos, a gente consegue observar que essa mesma figura que acionou o pivô de alta também acionou um padrão de gráfico, né, que é o ombro, cabeça, ombro. Então aqui, ó, ombro no mesmo nível do ombro lateral e aqui a cabeça. Ombro, cabeça, ombro. Isso aqui fortalece, ombro, cabeça, ombro invertido, né? Isso aqui fortalece a reversão dessa tendência de baixa que o mercado apresentou. Tá? Além disso, né, o mercado já tinha rompido a sua linha de tendência de baixa do FR de 14.
O que isso quer dizer? Quer dizer que a linha de tendência de baixa dos preços em algum momento deve ser rompida. Essa é a sinalização que os preços nos davam lá em 28/7. Então foi aqui que o mercado já sinalizava a reversão. Aqui era o sinal amarelo para a reversão. A reversão de fato aconteceu aqui. Tá? Após isso, a gente pode projetar alvos desse ombro cabeça a ombro. Ó. Pego a amplitude da cabeça e projeto. Posso levar até as últimas máximas aqui, acho que faz mais sentido, né? Perfeito. O alvo ficaria lá em 151,70, 152. De acordo? Beleza. Esse alvo, ele tem peso? Ele tem peso se ele bate com suportes e resistências anteriores. Olha que essa zona de preço nós tínhamos fundo, fundo e um antigo topinho. Ou seja, isso fortalece aquela região de preço. Além disso, se eu traçar uma retração de fibra de toda a perna de baixa, naquela faixa de preço nós temos a retração de 61,8%. Olha aí. Exatamente naquele ponto. Então nós tínhamos a retração de 161,8. Nós tínhamos fundos anteriores, topos anteriores e o alvo do ombro cabeça a ombro. Tá? O mercado ficou engasgado, foi acionar nova entrada agora. Então, para quem não entrou aqui, houve entrada para a posição aqui, para o pullback, houve entrada para a posição aqui e nova entrada para o rompimento aqui. E hoje o mercado vai tocando aí a LTB dos preços, né? E como eu já disse, o esperado é que essa LTB seja rompida. Por quê? Porque o FR já rompeu a sua 2 meses atrás. O Cláudio coloca o seguinte: Vlad, o valor de um contrato de boi, valor de corretagem, sabe, é igual ao do mini índice? Sabe me informar? Não, não é exatamente igual ao do mini índice, Cláudio. Eu vou te deixar o canal apropriado aqui para você verificar os valores, tá? Aí você faz os seus estudos. Pera aí, tá? Aqui. Não é exatamente igual, não. Infelizmente. Então é isso. Ok, Breno? Então essa seria a visão grafista. Ok? Óbvio que tem a visão mais simplista de se trabalhar, que é só simplesmente a virada aqui da média móvel de 9, né? Compra a virada da média móvel de 9 para cima e sai quando ela vira para baixo. Simples assim. É bobo, é simples, mas é efetivo. Feito, Breno. Obrigado, um abraço. O Daniel coloca: a corretagem do boi é cara para movimentos curtos, bem diferente do índice do dólar. É melhor entrar com tendência definida. Certo? Olha, a gente só sabe quando a tendência está definida depois que ela já foi construída, né? Então, ou você opera a reversão da tendência, ou você opera os sinais que vão sendo dados já dentro da tendência de alta. Por exemplo, esse sinal aqui do dia 12 foi o sinal de reversão. Tá? Dia 17, dia 24 e quarta-feira foram sinais já dentro de tendência de alta. O ideal é evitar operações de retorno à média, né? Essas tendem a ser operações mais curtas e o custo tende a impactar mais. Além disso, a média móvel de 9, esse é um dos motivos do porquê, por exemplo, eu não opero na venda média móvel de 9, eu opero somente na compra. Porque historicamente as pernas de queda não são longas o suficiente que compense eu pagar a corretagem. Tá? O Júlio diz o seguinte: poderia me dizer onde eu encontro o gráfico da sazonalidade do boi e milho mencionado em seu curso? Então, Júlio, aquele estudo de sazonalidade que foi feito, eu andei fazendo mais estudos em cima desse assunto e eu cheguei à conclusão que aquilo é aleatório, não tem nenhum padrão de sazonalidade muito limpa, muito clara no boi e no milho, não. Eram poucos dados para validar aquela sazonalidade. Lembra que eu até falei isso no curso, né? Por um tempo eu cheguei a usar aquilo como filtro, inclusive, para operar. Mas com o tempo eu vi que não fazia muito sentido, não deu resultado nenhum. Então
E pelo que eu estou acompanhando, não tem nenhuma sazonalidade muito limpa, por incrível que pareça, apesar de ser commodities, né? Não consegui observar nada estatisticamente significante. Tá? O dólar já formou o primeiro movimento, diz o Lucas. Vamos ver. O dólar nos 15 minutos formou. Então tá aí, bem observado pelo Lucas. Agora sim, então o primeiro movimento foi finalizado no quinto candle. Finalizou aqui, né? Então a partir do candle que vem a fechar acima da máxima do dia, a gente tem compra. E a venda de swing trade? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O Lucas também questiona se há curso sobre travas de alta e baixa. Sou assinante trader, tem algum material disponível no site? Lucas, a gente tem sim um treinamento sobre travas de alta e baixa. Né? Há toda uma metodologia criada para o ensino de opções. Né? A gente vai organizar isso aqui, em breve vai aparecer muito mais simples para vocês. Tá? Mas esses cursos que tem a tag aqui de série de opções, eles seguem uma cronologia. Né? Então, o modelo de Black-Scholes, operando travas de alta e baixa, lançamento coberto, operações de call e puts a seco, operações pela volatilidade e operações com puts. Tá? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 cursos sobre opções. Tá? Então esse aqui é o curso onde a gente fala de travas de alta e baixa, a diferença entre montar uma trava dentro do dinheiro, fora do dinheiro, a diferença entre trava de alta e baixa, obviamente, né? Como é que eu calculo o risco, como é que eu mensuro as gregas e quais são os sinais que eu posso estar utilizando para operar, ao invés do ativo, trava de alta e trava de baixa. Quando é interessante fazer isso ao invés de trabalhar seco. Tá? Ambas as abordagens têm prós e contras, em alguns cenários elas são mais... Em alguns cenários operar trava de alta ou trava de baixa é mais favorável, em alguns outros cenários é mais interessante operar com opções a seco. Tá? Tudo isso com controle de risco. É um curso que, na minha opinião, todas as pessoas que têm interesse em conhecer opções deveriam dar uma olhadinha. Tá? Eu vou deixar o link para ti aqui, caso você queira mais informações. Lembrando que há no próprio curso a interação, né, dos alunos com o instrutor. Tem toda uma configuração específica para isso. Rick Fontes coloca: ué, ainda existem assinaturas? Eu queria assinar, mas fui informado que não existia mais. Rick Fontes, assinaturas não existem mais. Né? Quem era assinante permaneceu assinante até o fim da vigência do seu plano. Tá? Mas assinaturas não existem mais. A gente aboliu aí o plano de assinaturas. Tá? Mas quem é assinante ainda possui algumas vantagens. Né? E até a finalização do seu plano pode utilizar os benefícios. Ok? O Jorge pediu uma avaliação dos juros futuros. Dá uma olhadinha então no gráfico dos juros. A gente teve ontem o contrato DI1F17, que é o contrato de janeiro de 2017, tocando em cima não, né? Tocando ela por baixo aqui a linha de referência do canal de alta. Forcei um pouquinho a barra aqui, na realidade eu enquadrei esse canal de alta, mas ele faz sentido, não todo errado, né? Tive que fechar um olho aqui em relação a esse ponto que o mercado caiu fora dele, mas tem 2, 3, 4 toques nesse canal. Além disso, a congestão que o mercado trabalhou em junho, julho e agosto, que o mercado rompeu e voltou para dentro da congestão, parece, se eu ignorar que isso foi um falso rompimento, que o mercado encontrou objetivo na extensão de 100% desse retângulo, tá, dessa congestão. O esperado seria alguma correção, Jorge, que é confirmada com o mercado passando para baixo da mínima de ontem. Tanto o juro quanto o dólar, né, são mercados que têm uma correlação alta. Tá? O que me chamou a atenção essa semana foi o fato do contrato F19 ter ficado mais caro que o F17. Né? Normalmente os contratos mais longos eles têm um valor menor.
Ou seja, é esperado que no longo prazo os governos se organizem e a taxa de juros diminua. E a gente está vendo o contrato F19 mais caro que o contrato F17. Esse é um sinal ruim, né, ou de continuidade do aumento da taxa de juros. É uma leitura que poucas pessoas sabem fazer. Tá? Então, quando tem os contratos mais longos ficando mais caro, esse é um sinal de que os juros ainda devem continuar elevados por um prazo maior. Legal? Uhum. Mais uma olhada no índice futuro. Parece, então, respeitar aquela figura que a gente desenhou do triângulo simétrico, né? Ainda não há operação dentro da nossa abordagem. O primeiro movimento ainda não foi finalizado. Pode ser que seja finalizado agora. Aí teríamos venda abaixo da mínima do dia. É uma venda desconfortável, né? Abaixo de uma sombra longa. Mas será o possível trade. Ainda não está configurado. O dólar, já há cenário de trade. Acima da máxima do dia temos compra. Tá? Em relação às principais aberturas, temos ELET 3. Uau! ELET 3 puxando. Abrindo com forte gap de alta. Volume projetado importante. Ok. A ELET 6 também subindo bem hoje. Já tinha feito pivô de alta ontem. Vai em busca agora da zona aqui dos 9,05. Né? Topo. Que mais? Marco Polo. Está muito próxima também de acionar um pivô de alta, né? Onde é que o pivô de alta é acionado em Marco Polo? Acima aqui de 2,20. Tá? Então isso aqui interessa para quem quer montar a posição de swing trade. Cosan também tem uma alta aí de... Opa, Cosan, cadê você? Tá aqui. Cosan também tem uma alta de 2%. Cosan foi um papel que a gente fez um tradezinho de retorno à média, né? Ok. Veio meu espirro. Então esses são os papéis aí que chamam a atenção, principalmente a LET 6 e a LET 3. Ponto de vista negativo, Sambi, uau, tudo isso é queda, é? Já recuperou, foi só olhar aqui, tava caindo 8%. Foi um papel que ontem deixou um pivô de alta, né? Olha que interessante. O mercado já abriu abaixo da mínima de ontem. TIMP 3 também com uma queda relevante, mas nada operável. Também parece montar aí uma espécie de triângulo simétrico, né? Vale 5. Abrindo em queda. Lembra que a gente comentou ontem que a resistência da Vale ficava mais acima, né, em 15,90, mas o seu FR2 já estava acima de 90. Isso então autorizava o lançamento coberto, pelo menos parcial, né? Pelo menos uma parte da posição seria ideal trabalhar. Tá. Petrobras abrindo também em queda. Itube, que ontem fez uma forte alta, abrindo também em queda. Tá. Então esses são os mercados. Bancos e siderurgias abrindo em queda. Das elétricas, as ELETs são o grande destaque. É isso. Para terminar aqui, o Neto questiona, Vlad, vale a pena uma operação de spread entre os contratos DI19 e DI 1F17? Neto, os profissionais de mercado que operam juros costumam operar exatamente esses spreads, mas não é tão simples assim. Tá? Não é só observar a diferença dos spreads ali e montar a operação. É mais complexo que isso. Tá? Muitas vezes o pessoal utiliza a própria abordagem com a integração para fazer essas operações. Tá? Então, não sugiro sair operando os spreads assim sem conhecer, sem testar antes. Tá? Até porque são contratos bem pesados. Né? A posição mínima são 5 contratos. Tá? E com isso você vai trabalhar com 2 contratos diferentes. Né?
você acaba tendo aí uma posição com 10 contratos, o que é R$ 1 milhão de posição, para pessoa física pode ser pesado. Então, é como os profissionais operam, mas é importante conhecer bem como é que funciona os detalhes desse mercado. O Rafael, só para completar o comentário do milho, acredito que a grande sacada para operar o plano é operar pequeno e ir aumentando gradativamente os contratos conforme os lucros. Quando aumentei de forma indisplicente os contratos, alavancando demais, não consegui executar o plano. Perfeito. Muitas vezes uma posição pequena ela é mais efetiva do que uma posição grande, né? Porque uma posição grande, o mercado anda ali 10 centavos a teu favor, você não aguenta ficar posicionado e ver o mercado ir a teu favor, né? Você já quer encerrar a posição. Enquanto você está com uma posição pequena, você consegue deixar esse trade evoluir, seguir a teu favor e até mesmo estopar tranquilamente se o mercado bater no seu stop. Enquanto uma posição grande, quando bate no stop, você já vai estar torcendo para que volte, que você não pode assumir aquele prejuízo de maneira nenhuma. Legal. Daqui 45 minutos, LS Live, estaremos ao vivo. Eu estou lá já em texto. Por hora, me despeço. Quem não nos acompanha no LS Live, eu questiono por quê. Não consigo entender. Por quê, pessoal? Para ter acesso ao LS Live, onde a gente acompanha o mercado no intraday, busy 80% do tempo, 90% do tempo, o Stormer também participa, eu também eventualmente participo. Ele é um canal aberto para os nossos clientes que operam na XP através da Lendo Stormer. Tá? Então você que ainda não opera através da XP, pode fazer isso através da Lendo Stormer e contar com a nossa assessoria. Tá? Quem quiser mais informações pode mandar e-mail então para atendimento@leandrostormer.com.br. Quem for eventualmente cliente XP pode pedir transferência de assessoria. Dependendo do escritório que trabalha, essa transferência não acarretará muitos problemas políticos. Ok? Desejo um abraço a todos e um bom final de semana para quem não puder mais acompanhar nossos vídeos. Valeu, pessoal!